Minha irmã agarrou meu filho pelos cabelos e o arrastou pelo quintal, gritando que aquele moleque tinha estragado o vestido dela. Minha mãe riu e disse que ele tinha merecido, que precisava aprender qual era o lugar dele. Meu pai entrou na brincadeira, soltando uma risada e dizendo que ele deveria até pedir desculpas por existir. Arthur ficou sem reação. Abriu a boca, fechou, tentou falar novamente. Seus olhos permaneceram fixos na pasta que eu segurava, como se aqueles papéis pudessem esconder algum truque capaz de transformar aquela situação em algo razoável e devolver tudo ao mundo que ele conhecia, o mundo em que acreditava ser dono daqueles 10 acres. E, mesmo depois de tudo, eu ainda conseguia chamá-lo de pai sem hesitar. Você só pode estar brincando, ele disse. Mas sua voz já tinha perdido a firmeza. Minha mãe apareceu atrás dele, na porta, usando o hobby e com o cabelo ainda preso da noite anterior. Lauren surgiu logo depois, celular levantado e câmera ligada, como se estivesse diante de um espetáculo para gravar, e não do fim de uma família. Minha mãe pronunciou meu nome em um tom acusador. Claire, o que você fez? Eu não respondi. Apenas entreguei a pasta ao policial mais velho. A identificação dizia Sargento Delgado. Ele abriu os documentos e começou a analisá-los tranquilamente, com a paciência de alguém que já havia visto aquele tipo de confusão muitas vezes. Esta é uma cópia autenticada do trash, explicou, dirigindo-se principalmente a Arthur. O documento foi estabelecido em 2011, reconhecido em cartório e registrado no condado em março deste ano, depois que todas as condições previstas foram cumpridas. Ele virou algumas páginas. O beneficiário é Theodore Dawson Ashford. Data de nascimento, 14 de junho. Ele completou 7 anos há 8 semanas. Arthur ficou olhando para ele. Delgado continuou, também consta aqui que uma notificação oficial, com prazo de 60 dias, foi enviada para este endereço. Foi entregue e alguém assinou o recebimento. Eu nunca assinei isso, Arthur respondeu imediatamente. Sua esposa assinou, disse o sargento. Ele virou o documento para mostrar a data, 2 de abril. Observei minha mãe e percebi sua expressão mudar. Era como se ela estivesse tentando encontrar uma mentira convincente antes que fosse tarde demais. Ela sabia daquilo havia 2 meses. Apenas não contou a Arthur. Talvez uma parte dela tivesse acreditado que o problema simplesmente desapareceria, como tantos outros naquela família, desde que todos continuassem fingindo que nada estava acontecendo. Você sabia? Arthur perguntou, encarando-a. Não havia dúvida naquela frase. Ele já sabia a resposta. Eu achei que isso fosse desaparecer, minha mãe confessou. Mesmo com 2 viaturas paradas na entrada da casa, aquela foi provavelmente a frase mais sincera que eu tinha ouvido dela em 10 anos. Lauren abaixou o celular um pouco. Isso é ridículo. Ela é 7 anos mais velha do que eu, e papai ainda paga os impostos dela algumas vezes. Ela não tem dinheiro para comprar esta casa. Eu não estou comprando a casa, respondi. Foi a primeira frase completa que eu havia conseguido dizer desde que os policiais chegaram. Ela nunca esteve à venda. O vovô Theodore deixou a propriedade para Tel. Eu apenas fiz o que precisava ser feito para impedir que alguém tirasse dele aquilo que já era legalmente dele, antes que ele tivesse idade suficiente para entender o que havia recebido. Impedir que alguém roubasse, Arthur repetiu, claramente ofendido. Eu moro nesta casa há 31 anos. Você viveu na casa de outra pessoa durante 31 anos, respondi. Só não sabia disso. Arthur começou a descer os degraus da varanda. Por um instante, meu coração disparou. Tive medo de que ele colocasse as mãos em mim, da mesma forma que Lauren havia agarrado meu filho 3 semanas antes. Mas, dessa vez, havia uma diferença. Eu tinha os documentos. Os policiais estavam ali. E, finalmente, a verdade que minha família havia tentado esconder durante anos estava diante de todos nós. A parceira do sargento Delgado mudou discretamente de posição, daquele jeito aparentemente casual que, na verdade, mostra que ela está pronta para intervir a qualquer momento. Arthur parou a poucos passos de mim, respirando pesado pelo nariz. Você nos odeia desde a época da faculdade, ele acusou. Isso é vingança disfarçada de lei? Não, respondi. Isso é a lei sendo cumprida exatamente como meu avô determinou.
Se fosse vingança, eu teria contado tudo no dia em que encontrei os documentos. Durante 4 anos, eu paguei aluguel para você pela casa que pertencia ao seu próprio pai, mesmo depois da morte dele. Isso não é vingança, pai. É a minha paciência finalmente chegando ao limite. Foi nesse momento que minha mãe começou a chorar. Mas não era por Theo. Em 3 semanas, ela nunca havia derramado uma lágrima por ele. Ela chorava pelo gazebo, pela entrada da casa, pelo imóvel e pela vida que acreditava que continuaria sendo dela para sempre. E, olhando para ela, tive uma percepção fria e dolorosamente clara. Durante 34 anos, eu havia confundido as encenações dela com sentimentos verdadeiros. Delgado deu à família até o meio-dia, 4 horas, para retirar o que realmente lhes pertencia. Roupas, documentos pessoais e objetos que pudessem levar consigo. Nada fixo, nada preso às paredes e nada que fizesse parte da estrutura da propriedade. Ele também entregou uma lista com algumas opções de depósitos próximos, uma pequena gentileza que eu não havia pedido e que, sinceramente, não fazia questão de oferecer. Eu não entrei na casa. Fiquei dentro do meu carro, estacionada no fim da entrada, e respondi às mensagens de Patrícia Nenua, a advogada responsável pelo espólio. Durante 4 anos, ela havia me orientado discretamente nesse processo sem jamais me pressionar a explicar porque eu preferia esperar. Patrícia tinha quase 2 décadas de experiência em disputas envolvendo trusts e propriedades. Sua voz carregava aquela calma de quem já tinha visto inúmeras famílias entrarem em guerra por causa de imóveis e, depois de tantos casos, quase nada conseguia surpreendê-la. Processo confirmado. Ordem de desocupação cumprida. Eles provavelmente vão tentar contestar. Quase sempre tentam. Não responda a nenhuma mensagem ou documento sem falar comigo primeiro. Respondi apenas, entendido. Às 15h15, fui buscar Theo na escola como se aquele tivesse sido um dia comum. Para ele, realmente tinha sido. Ele ainda não sabia que seu nome estava registrado na escritura daquela propriedade. Sabia apenas que o bisavô Theodore, o homem que conhecera pessoalmente apenas 4 vezes antes de morrer, o mesmo senhor da fotografia na minha cômoda, segurando uma vara de pesca e apertando os olhos por causa do sol, havia deixado algo muito importante para ele. E, para uma criança de 7 anos, aquela era toda a verdade que precisava carregar dentro da mochila. Você teve aquela reunião? Ele perguntou enquanto colocava o cinto. Tive. Foi chata? Algumas partes, respondi, arrancando com o carro do estacionamento. Não contei que, naquele mesmo momento, sua avó provavelmente estava colocando 31 anos de lembranças dentro de caixas de papelão. Não contei que aquilo acontecia depois de anos em que ela escolhera, repetidamente, deixar a própria filha, eu, sentada à mesa como se fosse uma estranha, enquanto sua outra filha descontava a própria frustração no meu filho. E preciso ser sincera sobre uma coisa, porque a versão dessa história que parece mais emocionante quando contada para uma câmera costuma esconder esse detalhe, eu não me senti vitoriosa. Eu me senti vazia e, ao mesmo tempo, aliviada. Era como se eu estivesse prendendo a respiração desde os 9 anos de idade, finalmente, depois de décadas, tivesse conseguido soltá-la. E foi aí que percebi uma coisa que não esperava: colocar o ar para fora doía mais do que passar anos segurando a respiração. Para entender por que tudo aquilo aconteceu, preciso falar do meu avô. Durante muito tempo, nem eu mesma compreendi completamente o papel que ele teve nessa história. Só fui entender de verdade 4 anos antes, quando estava no escritório de uma advogada especializada em inventários, segurando um envelope com meu nome escrito à mão por ele. Meu avô, Theodore, costumava me levar para pescar em um reservatório a cerca de 40 minutos da propriedade. Começamos quando eu tinha 11 anos e continuamos até o verão anterior à minha entrada na faculdade. A cada 3 sábados, éramos apenas nós dois. Ele quase nunca perguntava sobre minhas notas ou sobre as matérias da escola. Suas perguntas eram diferentes. Ele queria saber quanto custava uma licença de pesca e qual seria a multa se alguém pescasse sem ela. Perguntava por que a Marina cobrava mais caro por uma vaga em julho do que em setembro. Queria saber se eu achava mais inteligente comprar isca ou tentar encontrar a própria isca. Só muitos anos depois percebi que, durante todo aquele tempo, ele estava me avaliando sem deixar transparecer. Era o jeito dos homens mais velhos, quando já tinham formado uma opinião sobre alguém, preferiam observar até ter certeza antes de tomar uma decisão.
Em nenhum daqueles sábados ele me pediu para esconder alguma coisa dos meus pais. Isso veio depois, e a decisão partiu de mim. Tudo começou com pequenas escolhas que se acumularam ao longo dos anos. Até que, 8 meses antes de morrer, ele me chamou ao escritório e disse que estava cansado de ver o próprio filho tratar uma herança como se ela fosse parte da personalidade dele. Seu pai acha que dinheiro simplesmente acontece com uma pessoa, ele me disse. Como se fosse chuva. Eu quero que ele vá para alguém que entenda o trabalho que existe por trás dele. Então empurrou uma pasta sobre a mesa. Não era o documento definitivo, apenas uma versão preliminar que ele queria que eu lesse antes de entregar tudo ao advogado. Você será administradora. Não porque seja minha neta favorita, mas porque foi a única que alguma vez perguntou quanto custava uma vaga na Marina, em vez de presumir que eu pagaria por ela. Eu não chorei de verdade no funeral dele. Pelo menos não como Lauren chorou. Ela fez uma cena enorme, quase como se estivesse representando para parentes que mal via havia anos. Eu só consegui desabar 3 semanas depois, sozinha dentro do meu carro, estacionado em frente ao escritório de Patrícia. Eu segurava um envelope lacrado que ainda não tinha autorização para abrir. Foi naquele momento que finalmente compreendi o que meu avô havia feito. Nos últimos anos de vida, ele tinha tomado medidas discretas para proteger o futuro de um bisneto que conheceu apenas 4 vezes. De alguma forma, ele havia percebido muito antes de todos nós no que o próprio filho acabaria se tornando. Nunca contei nada disso aos meus pais. Deixei que acreditassem que meu silêncio era apenas falta de informação. Era mais fácil assim do que explicar que, durante 4 anos, eu havia escolhido todos os dias não interferir enquanto eles viviam naquela casa como se fossem donos dela. Eu poderia ter levado tudo aos advogados imediatamente. Mas isso significaria colocar o futuro inteiro de uma criança de 7 anos no meio de uma batalha familiar antes mesmo de ele perder o primeiro dente. Naquela noite, às 18h40, recebi a primeira ligação. Eu estava no fogão preparando o jantar, enquanto Theo fazia a lição sentado no balcão atrás de mim. Deixei a chamada cair na caixa postal. 4 minutos depois, o telefone tocou novamente. Dessa vez, atendi. Não era meu pai. Era Patrícia. Eles contrataram alguém, Patrícia me contou. Kessler e Vance, de fora da cidade. Já enfrentei esses dois em processos anteriores. São caros e gostam de transformar tudo em espetáculo. Normalmente, quando um cliente escolhe advogados assim, significa que ele tem muito mais raiva do que provas. Qual vai ser a estratégia deles? Influência indevida. Vão tentar alegar que Theodore Sênior não estava em plena capacidade mental quando o traste foi alterado em 2011 e que você teria manipulado um homem idoso e isolado para desviar os bens que deveriam ficar com o filho. Ela fez uma pausa. É a única tese que eles têm. E também é uma tese que vai desmoronar. O problema é que isso vai acontecer dentro de um tribunal. Isso significa pelo menos 6 semanas da sua vida envolvidas nisso e, provavelmente, o pouco de boa vontade que ainda resta entre você e sua família. Essa boa vontade acabou 3 semanas atrás, respondi. Lauren tratou de gastar o último pedaço. Patrícia não perguntou o que eu queria dizer. Ela já tinha ouvido a gravação que eu havia enviado naquela mesma manhã, pouco antes de encaminhá-la à polícia. Depois de 4 anos aprendendo a registrar tudo antes de deixar as emoções assumirem o controle, eu já tinha desenvolvido esse hábito. O silêncio dela me disse que entendia. Talvez já tivesse visto famílias suficientes para saber que um documento como aquele não aparecia por acaso. Era um avô tentando proteger o futuro de um bisneto de pessoas que, quando ele tomou aquela decisão, ainda nem tinham ideia do que estava sendo preparado. Para sustentar uma acusação de influência indevida, eles precisam demonstrar que seu avô tinha a capacidade mental comprometida, explicou Patrícia. Ele tinha alguma avaliação de capacidade registrada? 6. 6? Ele era extremamente cuidadoso com isso. Tinha medo de que alguém tentasse questionar suas decisões. Durante os últimos 4 anos de vida, pediu ao clínico que registrasse detalhadamente cada consulta. Ele queria deixar justamente esse tipo de prova caso alguém tentasse contestar o traste depois. Ótimo, Patrícia respondeu. Então deixe que tentem. Os registros médicos não eram o que mais me preocupava. O que realmente me deixava inquieta era Elaine Cho.
Eu já havia encontrado Elaine 2 vezes. A primeira foi 4 anos antes, quando Patrícia me entregou o traste lacrado e exigiu uma segunda verificação das assinaturas antes mesmo de eu abrir o envelope. A segunda aconteceu durante um depoimento de outro processo, numa época em que eu ainda era apenas a administradora discreta que ninguém costumava questionar. Elaine era examinadora forense de documentos, com mais de 2 décadas de experiência. Era o tipo de especialista capaz de observar uma assinatura sob iluminação específica e identificar não apenas se ela havia sido falsificada, mas até características do movimento de quem tentou falsificá-la. Kessler e Vance, porém, chegaram primeiro com o próprio especialista, um homem chamado Reeves. Ele produziu um relatório de 6 páginas afirmando que as diferenças entre as assinaturas do meu avô de 2009 e 2011 seriam incompatíveis com uma mão plenamente saudável. Patrícia leu o relatório para mim pelo telefone e soltou um som que ficou entre uma risada e um suspiro. Ele comparou uma assinatura feita quando seu avô estava com o pulso quebrado com outra registrada 4 meses depois da retirada do gesso, disse ela. Isso não é análise forense. É negligência profissional enviada por fax. Então apresentamos Elaine. Ela passou 3 dias examinando os documentos originais em uma sala climatizada, onde eu sequer tinha permissão para entrar. Quando terminou, entregou um relatório de 40 páginas. Ela não apenas confirmou a autenticidade das assinaturas. Reconstruiu praticamente toda a situação em que o documento havia sido assinado. A composição da tinta era compatível com uma caneta que o próprio advogado do meu avô mantinha em sua mesa em 2011. O papel correspondia ao material usado pelo mesmo estabelecimento gráfico que fornecia documentos ao escritório naquela época. Havia ainda a assinatura de uma testemunha. E havia o próprio advogado original, Julian Voice. Aos 81 anos, continuava com uma memória impressionante e uma mente afiada. Ele se lembrava daquela reunião especificamente porque Theodore Sênior havia pedido que ele lesse a cláusula sobre o beneficiário 3 vezes em voz alta antes de colocar a assinatura no documento. Para mim, aquilo não era apenas uma defesa jurídica. Era a confirmação de que meu avô havia pensado em cada detalhe muito antes de qualquer um de nós perceber o que estava acontecendo. Ele queria ter certeza de que ninguém conseguiria desfazer aquilo, Voice contou a Patrícia durante uma ligação que estava sendo gravada. Eu ouvi tudo da sala ao lado, segurando uma caneca de café que já estava fria havia mais de 1 hora. Ele me disse que o filho tinha o hábito de gastar aquilo que não era dele e depois chamar de herança. Essas foram as palavras exatas de Voice. Eu conhecia meu avô havia 23 anos e, mesmo assim, nunca tinha percebido o quanto ele enxergava Arthur com clareza. Ele havia entendido o próprio filho tão bem que conseguiu deixar essa impressão na memória de um homem que nem sequer fazia parte da família, décadas antes de eu encontrar os documentos por conta própria. Foi a primeira questão que finalmente se resolveu. A acusação de influência indevida praticamente desmoronou diante dos registros de capacidade mental, do laudo da especialista e da lembrança tranquila de um advogado de 81 anos que não tinha motivo algum para inventar aquilo. Eu pensei que aquela seria a parte mais difícil. Nem chegou perto. A segunda descoberta parecia pequena e demorou mais para chamar minha atenção, porque estava escondida no meio de vários extratos trimestrais que quase deixei de lado. Theo tinha um segundo traste, separado da propriedade principal. Meu avô havia criado aquele fundo especificamente para a educação dele, com a intenção de que o dinheiro permanecesse intacto até Theo completar 18 anos. Eu também era administradora desse fundo. Anos antes, tinha configurado os pagamentos automáticos e, com o tempo, parei de conferir cada movimentação com o mesmo cuidado. Era parecido com ignorar um detector de fumaça depois de ouvi-lo apitar tantas vezes por causa de uma bateria fraca. Você começa a acreditar que aquele som é apenas parte do ambiente. Não era. O saldo estava cerca de $14.000 abaixo do que deveria. Minha primeira reação foi pensar que talvez eu tivesse esquecido alguma tarifa administrativa. Contas desse tipo realmente podem ter custos de manutenção. Refiz os cálculos uma vez. Depois outra. Os números continuavam sem fechar. Na terceira conferência, encontrei 4 saques realizados ao longo de 2 anos. Cada retirada ficava pouco abaixo dos $10.000, justamente uma faixa que evitava determinados alertas automáticos de movimentações financeiras. O dinheiro tinha sido enviado para uma conta que eu não reconhecia.
Só descobri de quem era depois de comparar o número de roteamento com os dados da conta bancária da minha mãe, que apareciam em uma declaração conjunta de impostos de 4 anos antes. Minhas mãos ficaram geladas antes mesmo de minha cabeça entender completamente o que aquilo significava. Na manhã seguinte, liguei para David Okafor. David era um contador forense com quem eu já havia trabalhado em 2 disputas sucessórias diferentes. Ele tinha certificação profissional e uma maneira quase clínica de analisar registros financeiros. Falava sobre extratos e lançamentos como outras pessoas falavam sobre cenas de crime, sem pressa, sem emoção e procurando padrões. 20 minutos depois de analisar os documentos que enviei, ele disse: "Isso tem sinais de fracionamento deliberado. Alguém manteve cada retirada abaixo de 10 mil de propósito. Não parece descuido, Clary. Parece alguém que sabia exatamente como determinados relatórios financeiros funcionavam e estruturou as operações para evitar um alerta." Minha mãe nunca lidou com nada mais complicado do que um formulário de imposto simples, respondi. Então alguém pode ter feito isso por ela, David disse. Ou talvez você esteja subestimando o quanto ela sabe. De qualquer maneira, preciso de pelo menos 6 meses de extratos bancários e dos documentos de abertura da conta. Ele fez uma pausa antes de continuar. Se alguém usou o número de identificação do seu filho nessa conta e o padrão das movimentações sugere que isso pode ter acontecido, então a situação mudou completamente. Não estamos mais falando apenas de uma briga familiar. Pode existir fraude de identidade envolvendo um menor, além de uma possível violação das responsabilidades fiduciárias, já que você era administrador oficial do fundo e alguém aparentemente agiu por fora da sua autorização. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não foram os $14.000 que realmente me atingiram. Foram os 4 anos. 4 anos durante os quais eu imaginava que o pior que meu filho enfrentava naquela família era sair magoado de algum almoço de domingo. Enquanto isso, a poucos metros de onde ele estava, alguém vinha retirando dinheiro destinado ao futuro dele, pouco a pouco, contando que ninguém jamais examinaria os registros com atenção suficiente para perceber. E eu não examinei. Essa foi a parte que mais demorou para eu conseguir perdoar em mim mesma. A terceira ponta solta começou com uma ligação que quase ignorei. Era uma terça-feira, 21h52, e o número não estava salvo no meu celular. Senhora Shord? Meu nome é Grace Whitmore. Sou assistente social do Serviço de Proteção à Criança. Ela fez uma pausa, mantendo aquele tom profissional e cuidadoso. Fui informada sobre um incidente ocorrido há 3 semanas envolvendo seu filho e a tia dele. Meu estômago despencou. Por alguns segundos, meu primeiro pensamento foi que aquilo fosse uma retaliação. Depois de tudo o que havia acontecido com a desocupação da casa, imaginei que minha irmã pudesse ter feito uma denúncia contra mim, inventando alguma história sobre uma mãe incapaz. Talvez fosse a última arma que ela ainda tinha depois de perder a casa. Quem fez a denúncia? Perguntei. Minha própria voz soou estranhamente fria. O pediatra dele, Grace, respondeu. A doutora Nila Reis percebeu um padrão preocupante nas lesões durante a consulta de acompanhamento, há 2 semanas. Principalmente o trauma no couro cabeludo e os hematomas compatíveis com o fato de ele ter sido arrastado sobre uma superfície dura. Ela explicou que profissionais da área da saúde são obrigados a comunicar suspeitas desse tipo às autoridades competentes, independentemente de os pais já terem procurado atendimento. Quero deixar uma coisa bem clara, Sra. Shord. Isso não é uma investigação contra você. Eu analisei o relatório inicial. Nosso objetivo é entender e documentar o que aconteceu com seu filho envolvendo outro adulto. Eu nem sabia que a doutora Reis havia feito uma denúncia. Levei Theo ao consultório por causa de um arranhão no joelho e de uma falha de cabelo acima da orelha esquerda. Fui como mãe, preocupada com meu filho. Nunca imaginei que aquela consulta acabaria se tornando mais uma peça importante na documentação de tudo o que havia acontecido. 2 dias depois, Grace foi até nossa casa. Ela era mais jovem do que eu imaginava. Falava baixo e carregava um bloco de anotações que quase não consultava. Ficava claro que já tinha feito aquilo muitas vezes e conhecia bem o procedimento. Ela conversou com Theo sozinho no quarto, deixando a porta ligeiramente aberta. Eu permaneci sentada nos degraus do lado de fora. Conseguia ouvir a voz dele, mas não distinguia as palavras. Quando Grace saiu,
Havia uma expressão séria em seu rosto, como se estivesse fazendo um esforço consciente para manter as emoções fora da conversa. Ele está seguro com você, disse. Quero que você ouça isso claramente. Sei que uma visita como esta pode ser assustadora, mesmo quando a mãe não fez nada de errado. Ela então explicou que a preocupação dela estava totalmente direcionada à tia. Vou encaminhar o caso à unidade do Ministério Público responsável por crimes envolvendo menores e violência familiar para avaliar possíveis medidas criminais. Isso é separado de qualquer questão de guarda, porque não existe disputa de custódia aqui. Você tem a guarda integral e não há nenhuma acusação contra você. Que tipo de acusação pode surgir disso? Perguntei. Essa decisão não cabe a mim, Grace respondeu. Mas arrastar uma criança pelos cabelos sobre uma superfície dura, provocando ferimentos visíveis, diante de duas testemunhas adultas que ainda incentivaram verbalmente a atitude, isso não é uma situação ambígua. Ela olhou rapidamente para as anotações. Dependendo da análise das autoridades, isso pode ser tratado como agressão com lesão contra um menor. E a gravação de áudio que você entregou deixa a intenção bastante clara. Eu não tinha contado a ela sobre a gravação. Patrícia já havia encaminhado o áudio às autoridades e às demais partes envolvidas alguns dias antes. Não esperava minha autorização para cada etapa, porque essa era a forma de trabalho que havíamos estabelecido ao longo dos anos. Ela agia primeiro quando necessário, e eu analisava e aprovava depois. De alguma maneira, aquela divisão de responsabilidades me ajudava a continuar funcionando mesmo quando tudo ao meu redor parecia desmoronar. 4 dias depois da visita de Grace, Lauren me ligou. Quase deixei cair na caixa postal. Mas atendi. Você está tentando me colocar na cadeia, ela disparou. Não. Não? Você está destruindo minha vida por causa de um vestido. Olá para você também, Lauren, respondi, enquanto sua voz subia cada vez mais. Por causa de um vestido de $200 que ele teria estragado. Você arrastou uma criança de 7 anos pelos cabelos sobre um piso de pedra, eu disse. O vestido não é o motivo pelo qual estão responsabilizando você. Ele está bem. Crianças se machucam. Você está exagerando como se eu... Lauren, ele ficou com uma falha de cabelo. O médico registrou a lesão. Eu tenho uma gravação da mamãe dizendo que ele mereceu e do papai afirmando que ele deveria pedir desculpas por estar vivo. Você realmente quer me dizer qual parte disso acha que um júri consideraria aceitável? Do outro lado da linha, ficou um silêncio tão prolongado que cheguei a pensar que ela tivesse desligado. Quando voltou a falar, sua raiva havia desaparecido. No lugar dela havia algo mais próximo do medo. E, sinceramente, aquilo me preocupou ainda mais. Quando Lauren sentia medo, normalmente estava pensando em uma nova maneira de virar o jogo. Não significava necessariamente arrependimento. Você sabia dessa casa há 4 anos, ela disse. Ficou esperando todo esse tempo. Você sabia de tudo e deixou a gente viver como idiotas, preocupados com coisas que nem importavam, enquanto simplesmente observava. Eu observei você chamar meu filho de moleque só porque ele estava perto do seu vestido, respondi. Vi minha mãe rir. Vi meu pai dizer a uma criança do ensino fundamental que ela deveria pedir desculpas por estar viva. Eu não coloquei essas palavras na boca de nenhum de vocês, Lauren. Só parei de impedir que vocês enfrentassem as consequências delas. Ela desligou. Fiquei bastante tempo sentada na cozinha, ainda segurando o telefone. Atrás de mim, na porta da geladeira, estavam os desenhos que Theo havia feito com giz de cera, um dinossauro com pernas finas, uma casa com janelas demais e uma versão da nossa família onde só aparecíamos nós dois. Havia também um gato, embora nunca tivéssemos tido um. Deixei as lágrimas caírem por exatamente 4 minutos. Depois me levantei em silêncio para que Theo não me ouvisse do quarto. Em seguida, liguei para Patrícia. E agora? Perguntei. O próximo passo veio na forma de uma medida judicial de emergência. Depois de perderem a tese de influência indevida e verem o próprio perito ter suas conclusões contestadas praticamente linha por linha na resposta apresentada por nossa equipe, Kessler e Vance mudaram de estratégia. Agora queriam uma liminar emergencial para impedir a transferência definitiva da propriedade.
Alegaram que as condições do traste não haviam sido verificadas corretamente e que haveria um prejuízo irreparável se meus pais fossem obrigados a deixar a casa antes de uma audiência completa. O pedido chegou numa quinta-feira. A audiência foi marcada para segunda-feira, às 9 da manhã, diante do juiz Everett Armon, da Vara de Sucessões. Tínhamos 4 dias. Não é muito tempo, Patrícia me disse, mas é tempo suficiente se formos organizados. Precisamos do relatório final da Elaine, do resumo da perícia financeira do David, da documentação do encaminhamento feito por Grace, de preferência, de uma declaração de Julian Voss confirmando a assinatura original. Ela fez uma pausa. Se entrarmos no tribunal com os 4 documentos, vai ser muito difícil para Armon justificar uma liminar. Sem eles, seus pais podem manter a propriedade presa em uma disputa judicial por meses. E Theo pode completar 8 anos sem sequer conseguir viver na casa que está registrada no nome dele. Aquelas 4 noites foram praticamente sem sono. Lembro mais da sensação daqueles dias do que dos detalhes. Eu passava horas na mesa da cozinha com o notebook aberto, muitas vezes até depois das 2 da manhã, enquanto Theo dormia no quarto do outro lado do corredor. No sábado, às 23h40, o resumo da perícia financeira de David chegou à minha caixa de entrada. O assunto dizia apenas, confirmado. Padrão completo documentado. No domingo, às 8 da manhã, Elaine me ligou para revisar comigo a lista final de anexos. Ela queria que eu conhecesse cada detalhe antes de ouvir tudo pela primeira vez dentro de um tribunal. Naquela mesma tarde, meu pai ligou. Quase não atendi. Mas alguma parte cansada de mim ainda queria ser filha, e não apenas administradora de um traste. Então apertei o botão para aceitar a chamada. Claire? A voz dele não tinha mais nada daquela agressividade que eu tinha ouvido na varanda. Pela primeira vez em muitos anos, ele parecia pequeno. Sua mãe praticamente não come há uma semana. Estamos hospedados num Best Western perto da Route 9. Você sabia disso? Um Best Western? Eu estou dormindo numa cama com uma cabeceira presa à parede, em um quarto de hotel qualquer, como se estivesse em alguma cidade de aeroporto onde nunca imaginei passar a noite. Fiquei em silêncio. Pela primeira vez, meu pai parecia estar entendendo que perder uma casa não era apenas perder paredes. Era descobrir, tarde demais, quanto da própria vida ele havia construído sobre uma certeza que nunca foi realmente dele. Eu sinto muito que tudo isso esteja sendo tão difícil, eu disse. E eu realmente quis dizer aquilo, embora odiasse admitir que ainda me importava. Então pare com isso. Retire o que você entrou com. Nós somos uma família. Você viu sua filha e sua neta arrastarem seu bisneto pelos cabelos sobre aquele pátio, respondi. Você riu. Disse que ele precisava aprender o lugar dele. Que lugar, pai? Que lugar você acha que uma criança de 7 anos precisa aprender? Do outro lado da ligação, o silêncio ficou tão profundo que consegui ouvir o barulho de uma rodovia ao fundo. Carros passando perto do estacionamento do hotel. Eu não sei, ele finalmente respondeu. Não sei o que eu quis dizer com aquilo. Foi o mais próximo de um pedido de desculpas que eu receberia dele. E, até hoje, não sei se aquilo realmente conta como um. Lauren ainda tentou uma última vez antes da audiência. E foi justamente aquela tentativa que me mostrou, mais do que qualquer outra coisa, o quanto ela continuava igual. Na quarta-feira à tarde, 3 dias antes da análise do pedido emergencial, ela apareceu na escola de Theo. Ficou na área de saída dos alunos, onde pessoas sem autorização não deveriam permanecer, usando aquele sorriso exageradamente simpático e ensaiado que costumava aparecer nas fotos da nossa família pouco antes de alguma coisa dar errado fora do enquadramento. Descobri porque a secretaria da escola me ligou antes mesmo de eu sair do trabalho. Havia uma regra interna para identificar adultos não cadastrados próximos ao horário de saída. Eu nem sabia que aquela política existia até aquele momento, mas nunca fui tão grata por um formulário que alguém me fizera preencher em setembro. Quando cheguei, um agente de segurança escolar já havia pedido que Lauren deixasse o local. Ela não tocou em Theo. Nem chegou perto o suficiente para falar com ele. Mas, segundo o registro da secretaria, ficou ali por 11 minutos, acenando para uma janela da sala onde aparentemente acreditava que ele estivesse. Quando entrei no estacionamento, ela ainda discutia com o agente.
Sua voz estava subindo gradualmente, naquele mesmo tom que eu reconhecia das semanas anteriores, o tom que normalmente aparecia pouco antes de uma atitude agressiva. Eu só queria vê-lo, ela disse assim que me viu. Eu sou tia dele. Tenho o direito de ver meu próprio sobrinho. Você está respondendo a uma acusação de agressão, e existe um processo criminal em andamento no qual ele aparece como vítima, respondi. Neste momento, você não tem direito de exigir nada. O que você precisa é de um advogado. Você está colocando ele contra a própria família. Estou mantendo meu filho longe da pessoa que o arrastou pelos cabelos sobre um pátio. Ela ficou me encarando. E se você aparecer novamente perto da escola dele, continuei, vou garantir que o Ministério Público seja informado antes mesmo de você conseguir sair deste estacionamento. Lauren foi embora. Ainda dentro do carro, liguei para Patrícia. Minhas mãos tremiam levemente no volante enquanto explicava o que havia acontecido. Na manhã seguinte, ela apresentou um pedido emergencial de proibição de contato, especificamente para a escola e para outros locais onde fosse razoável esperar que Theo estivesse. O juiz Armon assinou a ordem sem sequer exigir uma audiência naquele momento, considerando suficiente o relatório do incidente. Isso aconteceu 4 dias antes da audiência sobre a liminar da propriedade. Eu tinha a sensação de que, enquanto os documentos se acumulavam sobre a mesa do juiz, ele também começava a formar uma opinião silenciosa sobre a minha família. Não contei até o que aconteceu na saída da escola. Ele nunca soube que a tia havia ficado parada do lado de fora, tentando vê-lo através de uma janela. Algumas coisas uma criança de 7 anos não precisa carregar dentro da mochila. Até aquele momento, eu já tinha aprendido quais pesos eram meus e quais eu precisava segurar sozinha. Na segunda-feira de manhã, o tribunal cheirava a produto de limpeza de carpete e papel antigo. Sentei ao lado de Patrícia diante de uma mesa pequena demais para a quantidade de pastas que tínhamos colocado sobre ela. E, pela primeira vez desde que tudo começou, eu estava prestes a descobrir se todos aqueles anos de silêncio, documentos e decisões cuidadosas seriam suficientes para proteger o futuro de Theo. Do outro lado do corredor, Arthur usava um terno que parecia não ter sido feito para ele. As mangas estavam um pouco fora do lugar, como se tivesse tirado a roupa do fundo de um armário em vez de prepará-la cuidadosamente para aquela manhã. Minha mãe estava sentada ao lado dele, com as mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos haviam ficado brancos. Lauren não apareceu. Seu advogado agora trabalhava separadamente, porque as acusações de agressão já tinham sido formalizadas na sexta-feira anterior. O processo criminal estava avançando mais rápido do que qualquer um de nós esperava e, pelo que eu entendia, o advogado dela havia recomendado que ela não comparecesse àquela audiência. Kessler foi o primeiro a se levantar. Alto, cabelos grisalhos e uma maneira de falar cuidadosamente treinada, como alguém acostumado a transmitir tanta confiança que às vezes parecia acreditar que convicção poderia substituir provas. Ele falou sobre os danos que seriam impossíveis de reparar. Falou sobre uma vida inteira construída dentro daquela casa. Mas não voltou a afirmar que o traste era fraudulento. Depois de analisar o relatório de Elaine durante o fim de semana, ele sabia que insistir naquela linha seria um erro. Durante 11 minutos, falou sobre justiça, sobre o impacto humano de uma decisão aparentemente técnica e sobre uma família que havia acabado em um hotel próximo à rodovia enquanto o tribunal analisava documentos. Meu coração batia tão forte que eu conseguia senti-lo na garganta. Não porque o argumento dele fosse particularmente convincente, mas porque, pela primeira vez, eu estava sentada em uma sala ouvindo um desconhecido falar do meu pai como se ele fosse a parte mais vulnerável daquela história. E uma coisa é saber racionalmente que alguém está errado. Outra é apagar 20 anos de almoços de domingo da própria memória. Anos de convivência criam reflexos emocionais que não desaparecem simplesmente porque você finalmente descobriu a verdade. Em determinado momento, Patrícia tocou discretamente meu antebraço por baixo da mesa. Foi rápido, quase imperceptível. Ela não desviou os olhos de Kessler enquanto fazia isso. Entendi o recado. Fique firme. Aguente mais um pouco. Os fatos não mudaram só porque ele estava falando mais alto. Quando Kessler terminou e voltou ao lugar, o juiz Armon não chamou Patrícia imediatamente. Primeiro, pegou a petição e voltou a examinar os documentos por conta própria. Ele ficou em silêncio durante tempo suficiente para que o silêncio daquela sala começasse a parecer pesado. Olhei para Arthur. O joelho dele havia começado a balançar debaixo da mesa.
Eu conhecia aquele movimento. Tinha visto aquilo durante décadas, sempre que ele esperava por uma decisão que poderia afetá-lo. Uma conta atrasada, uma promoção que não recebeu, algum problema que, de alguma maneira, ele sempre acreditava que acabaria se resolvendo. Só que, daquela vez, não havia como simplesmente esperar o problema desaparecer. Quando chegou a vez de Patrícia, ela se levantou sem alterar o tom de voz. Começou pelo traste original de 2011. Depois apresentou a declaração juramentada de Julian Voigt sobre a assinatura do documento. Em seguida, explicou o trabalho de Elaine, detalhando como a análise forense de 40 páginas confirmava a autenticidade dos documentos por meio da tinta, do papel e dos padrões de pressão das assinaturas, todos compatíveis com a data registrada. Depois veio a parte financeira. Patrícia apresentou o relatório de David, mostrando 4 retiradas estruturadas do fundo educacional de um menor. As transações haviam sido direcionadas para uma conta que podia ser relacionada a Margaret Dawson e organizadas de maneira a permanecer abaixo dos limites que normalmente provocariam determinados relatórios automáticos. Ela não dramatizou os números. Não precisava. Os documentos falavam por si. E, enquanto Patrícia explicava a cada movimentação, eu percebi que aquela audiência já não era apenas sobre uma casa. Era sobre todas as coisas que minha família havia tratado como se ninguém fosse olhar de perto. Patrícia também apresentou o encaminhamento feito por Grace Whitmore e a denúncia criminal que estava em andamento contra Lauren Dawson Pierce por agressão com lesão contra um menor. Depois veio a gravação de áudio. Foram apenas 22 segundos. O tribunal inteiro ficou em silêncio enquanto a voz da minha mãe dizia que Theo tinha merecido aquilo, com o choro de uma criança ao fundo. Observei o rosto do juiz Armon durante a reprodução. Ele quase não demonstrou reação. Juízes raramente fazem isso. Mas, quando o áudio terminou, ele fez uma pequena anotação no bloco à sua frente, com toda a calma do mundo. Naquele instante, tive a sensação de que já sabia exatamente o que ele havia escrito. Quando Patrícia voltou a se sentar, o juiz olhou para Kessler. Senhor Kessler, sua petição fala sobre o dano irreparável que seus clientes sofreriam caso essa liminar não fosse concedida. Mas eu gostaria que o senhor considerasse o dano que já está documentado envolvendo uma criança de 7 anos. Temos alegações de que o fundo educacional desse menino foi utilizado de forma indevida por um dos seus clientes e de que outro teria agredido a criança a ponto de ser necessário atendimento médico. Ele fez uma pausa antes de continuar. As condições previstas no traste foram cumpridas em 14 de junho deste ano. Não encontrei nos documentos apresentados nenhuma evidência convincente de que a verificação tenha sido feita de maneira inadequada. Então olhou novamente para a petição. O que vejo aqui é uma família que chegou ao fim das possibilidades e agora pede a este tribunal que crie mais tempo artificialmente. O juiz colocou o bloco sobre a mesa. Pedido de liminar emergencial negado. A ordem de desocupação permanece válida. Arthur não se mexeu. Minha mãe soltou um pequeno som, quase um soluço, e levou o dorso da mão à boca. Recomendo que seus clientes concentrem os recursos que ainda possuem em defesa criminal, e não em uma ação civil que, pelo que foi apresentado hoje, não acredito que tenha condições de prosperar. A decisão estava tomada. E, mesmo naquele momento, não senti vitória. Senti algo mais próximo de um silêncio profundo e cansado. Era a sensação de alguém que carregou um peso durante tanto tempo que os braços já ficaram dormentes e, de repente, outra pessoa finalmente retirou aquele peso das suas mãos. Por alguns segundos, eu nem sabia o que fazer com elas. As consequências, porém, demoraram mais para aparecer do que a decisão daquele tribunal. A vida real raramente funciona como uma cena dramática em que tudo termina de uma vez. As coisas foram acontecendo aos poucos, através de documentos, audiências e decisões que, somadas, mudaram tudo. 11 semanas depois, Lauren aceitou um acordo judicial referente à agressão contra um menor. Com a orientação do advogado, decidiu não levar o caso a julgamento. Depois de analisar a gravação e o relatório médico de Theo, a defesa aparentemente concluiu que seria difícil convencer um júri de que aquilo tinha sido aceitável. Ela recebeu 2 anos de liberdade condicional, participação obrigatória em programas de orientação parental e controle da raiva, além de uma restrição permanente que impedia contato não supervisionado com Theo. Essa última condição nem sequer havia sido solicitada por mim.
A promotora acrescentou a medida depois de revisar todo o processo, explicando que não queria deixar aberta uma possibilidade de novo contato sem supervisão. Minha mãe respondeu separadamente pelas movimentações financeiras envolvendo o fundo de Theo e pelo uso indevido dos dados de identificação dele. Ela evitou a prisão por meio de um acordo que determinou a devolução integral dos $14.000, acrescidos dos valores correspondentes, 3 anos de liberdade condicional e uma proibição permanente de atuar como administradora, responsável legal ou fiduciária de contas pertencentes a menores naquele estado. O relatório financeiro preparado por David acabou sendo incluído como uma das principais provas do processo. No fim, não houve uma única grande cena que resolvesse tudo. Houve apenas uma sequência de decisões formais que, uma por uma, obrigaram cada pessoa a finalmente responder pelas próprias escolhas. Eu nunca precisei levantar a voz dentro de um tribunal. Os documentos disseram tudo aquilo que eu passei 30 anos com medo demais para dizer por conta própria. Arthur não foi acusado de nenhum crime. Não havia provas de que ele soubesse das retiradas do fundo, e a análise de Elaine deixou claro que ele não tinha participação na suposta fraude, que, no fim das contas, nem sequer existia da forma como tentaram apresentar. Mas algo aconteceu com ele que nenhum tribunal poderia impedir ou desfazer. Durante 6 anos, Arthur havia presidido o Rotary Club da região. Quando chegou o momento de renovar a posição naquele outono, sua indicação simplesmente não foi mantida. Ninguém fez um anúncio dramático. Apenas não renovaram. A versão dos acontecimentos que circulou pelo nosso antigo bairro também não foi a história cuidadosamente ditada que ele provavelmente gostaria de contar. As pessoas conversam. E em cidades pequenas, as notícias costumam viajar muito mais rápido do que os processos judiciais. Quando chegou o inverno, Arthur e minha mãe estavam morando em uma casa alugada de 2 quartos, a cerca de 40 minutos dali. Depois disso, as ligações simplesmente pararam. Não porque algum de nós tivesse decidido oficialmente cortar contato. Apenas não havia mais nada que soubéssemos dizer um ao outro. A parte da restituição que minha mãe foi obrigada a pagar acabou sendo direcionada de volta para a conta de Theo. O dinheiro voltou para o fundo educacional e permaneceu intocado, crescendo novamente como deveria ter crescido durante todos aqueles anos em que ninguém percebeu o que estava acontecendo. 8 meses depois do dia em que as viaturas ficaram estacionadas na entrada da casa, eu estava no quintal da propriedade Dawson segurando uma lavadora de alta pressão. Havia uma mancha escura nas pedras do pátio. Demorei mais do que deveria para limpá-la. Talvez porque uma parte de mim tivesse deixado aquilo ali de propósito. Nas primeiras semanas depois da desocupação, a mancha parecia uma espécie de prova física. Algo que eu poderia apontar caso, com o passar do tempo, toda aquela história começasse a parecer apenas um pesadelo que eu tinha inventado. Mas, cerca de 2 meses depois, Theo começou a perguntar sobre ela. Ele se ajoelhava perto das pedras e observava a marca com a curiosidade típica de uma criança. Foi então que percebi uma coisa. Eu já não estava preservando uma evidência. Estava simplesmente permitindo que meu filho crescesse passando todos os dias pelo lugar onde aquilo tinha acontecido. Então, numa manhã de sábado, aluguei uma lavadora de alta pressão e comecei a limpar o piso. A água escorreu primeiro com uma tonalidade rosada e acinzentada. Depois ficou apenas cinza. Até que, finalmente, era só água. Theo estava sentado nos degraus da varanda atrás de mim, tomando um picolé e contando, completamente tranquilo, o enredo de um desenho animado que eu mal estava prestando atenção. Quando terminei, ele desceu os degraus e ficou ao meu lado. As pedras ainda estavam molhadas, refletindo a luz do sol enquanto secavam. Acabou? Ele perguntou. Eu não precisei perguntar o que ele queria dizer. Eu já sabia. Acabou, filho, respondi. Já passou. Ele fez que sim com a cabeça, satisfeito daquela maneira simples que só uma criança de 7 anos consegue ter diante de algo que adultos passam anos tentando aceitar. Então saiu correndo em direção ao gazebo, atrás do lagarto que jurava morar embaixo dele. E, pela primeira vez, aquele pedaço do quintal deixou de ser o lugar onde tudo tinha acontecido. Era apenas o quintal de Theo. Naquela primavera, depois que os últimos documentos do inventário foram finalmente resolvidos e Patrícia deixou de precisar da minha assinatura a cada 2 semanas, eu e Theo nos mudamos para casa. Eu tinha imaginado que seria estranho entrar ali, quase como se estivéssemos ocupando uma herança que não era nossa. Mas não foi essa a sensação.
parecia mais que eu estava desfazendo anos de coisas erradas. Transformei o quarto de hóspedes onde Lauren costumava dormir durante os feriados em um cantinho de leitura. Theo escolheu pessoalmente uma poltrona enorme e confortável para colocar ali. Retiramos o carpete da sala de jantar, aquele que minha mãe e meu pai haviam discutido por mais de uma década. Depois, plantei tomates em um espaço que antes era coberto apenas por pedras decorativas, porque naquela família ninguém jamais tinha cultivado alguma coisa pensando em realmente comer o que plantava. Durante os primeiros 4 meses, Theo também fazia acompanhamento com Priya Kapoor, uma terapeuta tranquila e especializada em traumas infantis. Ela o atendia a cada 2 semanas. Na nossa última sessão, no começo da primavera, ela me contou que Theo já havia parado de mencionar completamente o episódio. Não porque tivesse esquecido, mas porque aquilo havia deixado de ser a coisa mais importante da semana dele. Crianças não se recuperam simplesmente porque passam a falar menos sobre o que aconteceu, Priya explicou. Elas começam a melhorar quando passam a ter muito mais dias bons do que dias ruins para comparar. E Theo tinha muitos dias bons agora. Ele tinha Biscuit, um cachorro que os filhos de Patrícia acabaram me convencendo a adotar durante uma campanha de arrecadação de um abrigo. Tinha uma casa na árvore começada no grande carvalho atrás do gazebo, que eu ainda não conseguirá terminar porque continuava errando os ângulos das vigas. E tinha o hábito de adormecer quase todas as noites antes de eu conseguir terminar a segunda página do livro que estávamos lendo juntos. Naquele sábado, fiquei mais alguns minutos no quintal, com a mangueira enrolada aos meus pés, observando a casa. Foram 4 anos de silêncio e uma tarde que eu preferia esquecer para que aquela propriedade finalmente se tornasse, de forma completa e legal, aquilo que meu avô havia planejado desde o início, o lar de Theo. Minha família nunca demonstrou muito interesse pelo meu trabalho. Para eles, eu simplesmente cuidava do dinheiro dos outros, administrava heranças, inventários e patrimônios que ninguém se dava ao trabalho de analisar direito. No fim das contas, eles estavam certos. Era exatamente isso que eu fazia. A diferença é que, depois de tudo o que aconteceu, eu finalmente entendia que administrar um patrimônio não significava apenas proteger números e documentos. Às vezes, significava proteger o futuro de alguém que ainda era jovem demais para fazer isso sozinho,